Por que o romance policial é irmão do romance gótico? E aí, tudo fantástico com você? Num primeiro momento pode parecer estranho o que, afinal de contas, romance policial, a história de detetive está fazendo aqui no Fantástico Cursos, já que o foco aqui é abordar especificamente questões relacionadas à fantasia, ao gótico, ao horror e à ficção científica. Mas, até mesmo pelo título do vídeo, o que eu vou mostrar aqui são os pontos de contato, a particularidade do compartilhamento de estruturas tanto do romance policial com o romance gótico. E, primeiramente, é importante responder a questão: toda narrativa em que tem crime ou alguma transgressão e alguém disposto a desvendar essa transgressão pode ser considerado policial? E é importante já dizer desde já, nem toda narrativa em que esses elementos estão presentes pode ser classificado como policial. Isso porque, além da presença desses pontos, é preciso estar presente uma forma de articular a narrativa, de construir a relação do detetive com o crime e também da relação do detetive com a própria narração, além do que do própria característica do personagem. Os detetives sempre têm um elemento de outsider, ele sempre é alguém fora do mainstream, fora das normas institucionais. E como acontece com outros gêneros populares, por vezes se busca antecedentes nobres por romance policial. A mesma coisa com a ficção científica, quando dizem que sua origem remonta lá no épico de Gilgamesh e tal. No caso aqui do romance detetive, sempre se coloca assim que antecedentes podem ser encontrados lá no Édipo Rei, na tragédia grega Édipo Rei, onde o Édipo é tanto detetive quanto o próprio assassino que ele investiga. Ou ainda no século XVII, na virada do século XVI para o XVII, com a peça Hamlet, do Shakespeare, em que o Hamlet, a trajetória da peça é descobrir como desvendar o assassinato do seu pai. Em termos de gênese do romance policial, como eu já tinha falado, a gente vai ter o ponto inicial em 1841 na história Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, publicado na Graham Magazine. Nessa história, duas mulheres são assassinadas de forma brutal. Uma tem a garganta cortada a ponto da cabeça cair quando o cadáver é movido, e a outra, o corpo é encontrado enfiado dentro de uma chaminé. O quarto fica no quarto andar de um prédio. Estava fechado por dentro e as diferentes testemunhas identificaram apenas uma das vozes como sendo de franceses, mas a outra língua era incompreensível. Diante da prisão de um inocente, entra em cena o primeiro detetive da literatura, que é o Auguste Dupin, um detetive amador que, movido pela curiosidade, decide investigar o caso usando dedução lógica, rigor investigativo e minuciosidade dos fatos colocados. Dupin retornaria em outros dois contos, que foi O Mistério de Marthe Roger e A Carta Roubada. Mas vamos lembrar, o Poe viveu pouco tempo, né? Então, com cerca de 40 anos, então acaba que o personagem não pôde aparecer em outras narrativas. Mas foram histórias bem marcantes que consagram o Edgar Allan Poe como o pai da história de detetive. Já o primeiro romance, já que o que o Poe escreveu foram contos, foi Moonstone, de 1868, do Wilkie Collins, que no Brasil ganhou o título de Pedra da Lua. Dupin, falando ainda do detetive do Poe, era símbolo de uma época em que a criminalidade ganhava os jornais populares e as revistas populares, como os Penny Dreadfuls na Inglaterra, né? E também a criminalidade estava em alta nos Estados Unidos, onde o Poe tirou as ideias para poder desenvolver suas narrativas. No caso, falando de criminalidade e contexto urbano, a gente imediatamente lembra, no século XIX, a maior metrópole do mundo, que era Londres. É nesse espaço aí que em 1887 vai nascer o personagem que se tornou símbolo de detetive, que é o Sherlock Holmes. É muito significativo, aliás, perceber então como o personagem do Arthur Conan Doyle surgiu na mesma época, alimentado pelos mesmos fatores que criaram O Médico e o Monstro, de 1886, O Retrato de Dorian Gray, de 1891 e o Drácula, de 1897. Além do que, vamos lembrar,
estavam também circulando os crimes do Jack Stripador de 1888. E aí entramos no paralelo entre essas duas formas que eu apontei aí no título do vídeo. Nos dois casos, tanto no romance policial quanto no gótico, nós temos uma realidade cotidiana ocorrendo os fatos normalmente até que acontece um crime ou, no caso do gótico, surge um monstro ou irrompe o sobrenatural. E aí o que acontece? Surge a questão do desbalanceamento do mundo. A sociedade fica desbalanceada. É necessário que seja restaurada a ordem. E aí surge o agente da ordem, que no romance policial é o investigador munido de todo um racionalismo. E no caso do romance gótico, surge a mocinha, surge o herói, ou os heróis que vão combater o monstro. Lembra aí do caso do Drácula, dos caçadores de monstros. E aí acontece toda essa busca de derrotar o criminoso, derrotar o monstro, para que no final seja novamente restaurada a ordem. Isso vai ao encontro diretamente com questões do gótico, porque afinal de contas, isso é uma coisa polêmica e que vem desde o nascimento do gótico. O gótico é, afinal de contas, conservador ou ele é subversor? Isso fica até ponto para um outro vídeo para a gente discutir melhor. Mas a questão é que foi nessa segunda metade do século XIX que a gente vai ver o nascimento e a consagração da estrutura do romance policial, do barra, né, história detetive, tanto pelo Edgar Allan Poe como também do Arthur Conan Doyle, o que lançou a base para outros escritores, principalmente ao longo do século XX. Nesse ponto, inclusive, é importante destacar um texto de 1928 escrito pelo autor de romances policiais S.S. Van Dyne, que publicou o artigo 20 Rules for Writing Detective Stories, que eu vou deixar aqui embaixo, que, como o nome já está dizendo, dá 20 regras que devem ser seguidas pelos autores de romances policiais dignos desse nome, né, como ele coloca, né? Então a gente vai ver que o romance policial ele é muito alicerçado em estruturas fixas, que em cima delas o escritor, a escritora usa sua arte para criar narrativas inovativas, né? Então, depois do Arthur Conan Doyle e do Edgar Allan Poe também, outros nomes de destaque, como não falar da Agatha Christie, da inglesa Agatha Christie, uma escritora que mais vendeu livros no mundo com suas histórias de detetives, trazendo aí grandes personagens como Hercule Poirot e a Miss Jane Marple. Histórias que ela começou a escrever na década de 20 e prosseguiu nas outras décadas. Assim como também nesse mesmo período, final dos anos 20, surgiu Dashiell Hammett, que é considerado o pai do romance policial norte-americano, com personagens icônicos como Sam Spade, que aparece primeiramente no romance O Falcão Maltês, que quando chegou ao cinema nos anos 40, se tornou uma referência para os filmes noir na década de 40 e na década de 50. Hoje, o que a gente vai ter de destaque internacional é a autora Patricia Cornwell e também a autora P.D. James. P.D. James, inclusive, fica a dica, se você quiser saber mais sobre as estruturas do romance policial, fica a dica do livro dela, Segredos do Romance Policial, História das Histórias de Detetive. E no Brasil, lembrar, temos excelentes escritoras e escritoras de romance policial que vale a pena conhecer, para começar, até seguindo uma linha, né? De sugerir, começando por Rubem Fonseca, e aí fica a dica de, dentre outras obras, o romance dele de 1985, Bufo e Spallanzani, além também das histórias do personagem Mandrake, que já virou até série de TV. Também uma outra obra, Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que traz o honesto delegado Espinosa. De nomes mais recentes, fica a dica também de Fogo Fato, de Patrícia Mello, e também as aventuras do detetive Remo Bellini, do Tony Bellotto. E acima disso tudo, fica a dica final para vocês conhecerem o site da ABEST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, que, como o próprio nome está dizendo, é um local onde os escritores brasileiros têm a chance de se articular para mostrar a produção nacional nesse ramo. Então, gente, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário também, qual romance policial é o seu favorito, o que você acha do gênero, qual o ponto de contato que ele tem com o gótico. E muito obrigado pela sua presença em mais esse vídeo e até a próxima.